Olá, nós vamos falar no contexto da disciplina de Imunologia Clínica, CL 5140, sobre tópicos sobre diagnóstico laboratorial da infecção por SARS-CoV-2 e COVID-19. Essa aula ainda é no contexto do semestre 2021, ou seja, o primeiro semestre de 2021, e ela não vai se dedicar a falar de patogênese, falar da doença propriamente dita, ela tem foco em laboratório, em diagnóstico laboratorial. Mas ao longo da aula eu vou deixando algumas referências que podem ser consultadas para outras informações. Então, SARS-CoV-2 é o acrônimo para a síndrome respiratória aguda severa, né, que vem do inglês, e CoV vem de coronavírus. Coronavírus, então, é o que dá o nome para esse vírus, coronavírus 2, que está relacionado com essa característica que se observa aqui nessa foto de microscopia eletrônica de transmissão, que mostra essa membrana do vírus aqui com as espículas, que parece uma coroa, então é daí que vem o nome da família do SARS-CoV-2, né? Da família dos coronavírus. Bom, o coronavírus, então, ele tem algumas proteínas bem importantes e a organização genômica dele é dividida em proteínas estruturais e proteínas não estruturais. Sobre as proteínas estruturais, nós temos o envelope, a proteína de membrana, a proteína de núcleo capsídeo, aqui a gente tem o RNA viral e a proteína de espícula ou a spike. Então, a gente tem ouvido falar bastante dessas proteínas, porque elas são imunogênicas, porque os anticorpos são feitos contra ela, portanto, elas são utilizadas em vacinas, especialmente a spike, que está presente na maioria das vacinas, e elas também são usadas nos testes diagnósticos, e essa é a relevância dessas proteínas nessa aula de hoje. Então, as proteínas estruturais estão organizadas dessa forma, e o genoma viral, ele contempla mais ou menos 29 bases, e 29 mil bases, e ele codifica 29 proteínas. Essas 29 proteínas aqui, elas estão, já mostrei as estruturais, que são bem importantes, e eu vou só destacar duas não estruturais, que são bastante importantes, que é a NSP5, que é uma protease, e ela vai ser bastante relevante, essa protease viral, no processo de duplicação aí do vírus, porque as proteínas não estruturais, elas são produzidas em longas fitas, né, que eles chamam de polipeptídeos, mas também se chamam fitas monocistrômicas, e que depois elas são cortadas aí por protease, e essa protease não estrutural, dessa proteína não estrutural NSP5, ela é muito importante neste papel. E também tem a proteína NSP12, que é uma RNA polimerase também muito importante no processo de duplicação do vírus. Bom, aqui eu trago, então, um artigo que é uma revisão sobre mecanismos de SARS-CoV-2, transmissão e patogênese, mas eu não vou falar dessa parte aqui, porque, assim, isso ainda está sendo muito, muito estudado e não está, embora aqui os mecanismos já estejam bem descritos, considero que não está muito pronto ainda e também não é o foco dessa nossa aula de hoje. Essa figura eu trouxe justamente para mostrar que o primeiro passo, que é a infecção da célula do hospedeiro pelo vírus, ela depende de um receptor, e esse receptor é o ACE2, que é uma enzima, é uma proteína, né,
que vem de um gene que faz a enzima 2 conversora de angiotensina. Ela é uma proteína transmembrana, a gente vê que ela é uma proteína transmembrana aqui, e ela é expressa na superfície de células do corpo como as células do sistema respiratório. Por isso que a gente tem que buscar SARS-CoV-2 no sistema respiratório, porque é ali que ele tem a capacidade de se ligar a uma célula e fazer a infecção. Tem também, no contexto da infecção do vírus, uma serina protease transmembrana, que participa também, mas eu vou deixar aqui, então, a informação de que os receptores ACE ou ECA, né, em português, são bastante importantes para a fixação do vírus, e eles são esse correceptor, e, portanto, quando a gente pensa em diagnóstico, em detectar o vírus ou o material genético do vírus, a gente tem que buscar sítios anatômicos que tenham esse receptor. Então, mais informações sobre a transmissão e a patogênese, eu considero que esse artigo aqui é bem importante, vocês podem buscá-lo caso tenham interesse. Para falar, então, sobre diagnóstico, a gente tem que falar em qual momento se coleta a amostra, e também eu gosto muito dessa figura que eu escolhi para trazer aqui, eu já trabalhei essa figura em várias aulas, em vários cenários, porque eu acho que ela é muito esclarecedora. Todo mundo fala que o anticorpo fica detectado na segunda semana, mas essa segunda semana a gente tem que olhar, por exemplo, em relação ao quê? É segunda semana pós-sintomas, e segunda semana pós-sintoma é praticamente um mês após a infecção. Então, assim, ficava parecendo em alguns discursos que eu via por aí, que o anticorpo de SARS-CoV-2 era um anticorpo que tinha uma resposta diferente do anticorpo de outras viroses ou de outras infecções, por bactérias, por fungos. E na maioria das vezes a gente trabalha com uma janela de transmissão, uma janela sorológica, isso falando em anticorpo, de mais ou menos 30 dias. Então, acho que essa figura ela vai esclarecer vários pontos em relação ao diagnóstico. Gente, desculpa, mas me surgiu essa tosse enquanto eu comecei a aula, desculpa. Então, essa figura ela está baseada no início dos sintomas, que é essa linha pontilhada preta. Esse início dos sintomas ele está dividido em 2 semanas antes e 6 semanas depois. O que tem nas 2 semanas anteriores? Então, elas são chamadas de semana -2 e de semana -1. A semana -2, ou seja, a semana em que houve a infecção, ou seja, houve a exposição daquele organismo ao vírus, não tem muito o que fazer ali, simplesmente tem que esperar. Claro que a gente sabe que quanto maior a carga viral, mais rápido o sintoma vai aparecer. Quanto menor a carga viral, ele pode demorar até muito mais do que está aqui. Mas, considerando, então, os primeiros 7 dias não tem o que fazer. A semana -1, ou seja, então já é a semana que vai se aproximando mais do início dos sintomas para as pessoas que forem sintomáticas, começam a aparecer, então, os testes começam a positivar em relação a essa linha azul. É a amostra coletada com suave nasofaríngeo, então é a amostra de nasofaringe, que vai ter realmente o seu máximo de capacidade de detecção em torno de 3 dias depois do início dos sintomas, ou seja, vai ser mais ou menos na metade da primeira semana após sintomas,
E se essa carga viral for alta, na primeira semana, na semana -1, é possível detectar por PCR se você tiver o tempo de exposição. Então, o que a gente recomenda de coleta? Se a pessoa se expôs e sabe que se expôs a uma pessoa infectada, ela deve esperar pelo menos 8 dias para fazer a coleta, porque 8 dias após a coleta vai ser mais ou menos nessa altura aqui do gráfico. Então, já é possível detectar o vírus na nasofaringe, mesmo que ainda ele esteja com uma carga viral baixa aqui. O ideal seria detectar mais ou menos aqui na 10º dia, já seria pós-exposição, seria realmente um momento melhor. Depois, então, o que acontece além da capacidade de detecção por PCR de suave de nasofaringe, é a capacidade que começa a acontecer também já no começo da semana -1 e vai ficando muito melhor essa capacidade de detecção, que é essa linha vermelha aqui, da possibilidade de cultivar ou de isolar o vírus do sistema respiratório por meio de cultivo. Isso aqui raramente se faz para diagnóstico, é muito mais para estudo, porque ele realmente precisa de um laboratório com nível de biossegurança muito elevado. Aí começa também, isso aqui é bem importante, que a gente vai ver um pouquinho depois, começa também a possibilidade de detectar nessa linha rosa aqui, alguns dias depois da infecção da detecção pela PCR, a gente pode já começar a detectar também no lavado broncoalveolar, que é a linha rosa aqui, ou no escarro, também por PCR. E a gente vai ver, isso é uma informação que eu vou trazer depois, mas acho que essa figura já mostra bem, que vai ter, em certos momentos, se a infecção já for muito mais tardia, que vai ser melhor detectado no lavado broncoalveolar ou no escarro do que no suave por nasofaringe. Então, isso é uma característica da infecção, de acordo com a gravidade. Parece que o vírus vai migrando para o trato respiratório inferior, em vez de ficar no trato respiratório superior, que é a característica mesmo, porque vai fazer pneumonia, porque vai fazer um quadro respiratório grave. Ainda na semana -1, já bem no finalzinho dela, se pode detectar também por PCR em amostra de fezes. E a amostra de fezes vai ficar sendo detectada por um tempo relativamente grande, mas ela nunca tem uma carga viral tão alta. E, por fim, nessa figura aqui, a gente tem a capacidade de detecção de anticorpos do tipo IgM, que é essa linha pontilhada roxa, e anticorpos do tipo IgG, que é essa linha pontilhada verde. Nós vamos ver depois qual é a utilidade de cada um desses testes. Então, só recapitulando para ficar muito claro, o que a gente tem que recomendar para diagnóstico? Se tiver a data da infecção, normalmente se recomenda, se tiver a data do contato com a pessoa infectada, nós vamos recomendar a coleta entre o 8º e 10º dia do diagnóstico. Aí é um bom momento para coletar essa amostra. Se tiver sintoma, a gente recomenda coletar aqui, ó, entre o início dos sintomas, mas se vê que as pessoas respondem muito melhor no 3º dia após sintoma. Então, o 3º dia após sintoma, se a gente considerar semana -2, semana -1, aqui já deu 14 dias,
Aí o terceiro dia pós-sintoma vai ser mais ou menos 10º dia da infecção. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, o que eu quero deixar muito claro com esse gráfico é que a gente preste atenção quando houve alguma recomendação ou mesmo quando a gente recomenda. A recomendação é período após a infecção ou período pós-sintoma, porque isso muda um pouco os tempos e, basicamente, isso, se a gente souber isso, acaba aquela confusão, como eu falei com vocês, que normalmente se diz, na segunda semana, ou seja, 15 dias, já tem anticorpo. 15 dias pós-sintoma, isso significa praticamente 30 dias, ou entre 25 e 30 dias pós-infecção, tá? Então, acho esse gráfico muito útil e ele explica bastante coisa. E quem trabalha em laboratório, quem está em farmácia fazendo teste rápido, também tem que saber muito bem como identificar e como fazer o aconselhamento para testagem. Bom, o diagnóstico aqui eu botei laboratorial, mas ele não é exclusivamente laboratorial. O diagnóstico hoje ele é baseado em 3 testes. A RT-PCR, eu falo da RT-PCR porque ela é o padrão ouro, mas a gente sabe que tem outras técnicas de amplificação de material genético que estão usadas, como a LAMP, como a ddPCR, que são técnicas muito boas também. Mas no mercado, no dia a dia, o que a gente está vendo é RT-PCR. A detecção de antígeno, que é um teste rápido, ele está disponível em farmácias, ele está disponível em alguns laboratórios também. E a detecção de anticorpos, que, por hora, não tem utilidade nenhuma no diagnóstico. O anticorpo vai falar de uma coisa que passou, tá? E essa parte aqui das recomendações, o Brasil não tem muito claros protocolos, eu peguei desse grupo aqui, que é um grupo um grupo permanente que fica monitorando ações de tratamento, de infecção, de recomendação de testagem, do Instituto Robert Koch, na Alemanha. Então, claro, tem algumas coisas que são protocolos alemão, mas eu trouxe o que se aplica aqui para o Brasil. E eles recomendam que sempre se procure o protocolo mais novo que tem, porque está sendo atualizado o tempo todo, porque SARS-CoV-2, Covid-19 é um aprendizado que a gente está fazendo em tempo real, né? Então, esse é uma boa fonte, é muito bem explicado e tem lá todas as atualizações. O diagnóstico, então, por PCR, então RT-PCR, porque ele é um vírus, RNA, então a gente precisa fazer uma transcrição reversa inicial. É uma PCR em tempo real, né? Então, além de ela ser uma RT-PCR, ela é uma RT-PCR em tempo real. E a amostra é esfregaço de oro ou de nasofaringe profundo ou escarro induzido. E esse escarro, se for induzido, tem que tomar bastante cuidado, porque a indução gera muito aerossol e, consequentemente, pode fazer muita infecção. Esse nasofaríngeo profundo é importante porque, assim, os testes que estão, pelo menos os testes que estão comercializados aqui no Brasil, que detectam saliva, eles não estão detectando muito bem. E se estão detectando simplesmente no nariz, eles são testes que estão, para detectar, eles precisam ter uma carga viral bem alta, e a PCR ela acaba tendo a capacidade de detectar cargas virais mais baixas, ou seja, pouco vírus, e, portanto, tem que ser lá na nasofaringe, lá onde a gente vai encontrar as células que têm o receptor ECA, né, ou ACE2, que é lá que o vírus está albergado. Então,
essa figura mostra bem aqui a distância que o swab percorre do nariz para fazer a coleta. E uma coisa bem importante, vocês podem olhar aqui, é que essa pessoa, ela não está com a cabeça erguida, ou seja, a coleta é feita com a cabeça reta, sem erguer. Por quê? Porque se você colocar a cabeça para o alto, você pode bater em outras áreas e não chegar na nasofaringe. Então, isso é uma coisa importante. Por conta disso, o nosso grupo do Laboratório de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia fez um vídeo, que é vídeo de coleta de amostra nasofaringe, e que eu deixo aqui o link para vocês procurarem no nosso canal do YouTube. É um vídeo, mais ou menos uns 20 minutos, que dá todas as orientações para a coleta. O que eu trago aqui em relação ao diagnóstico de PCR? Então, a amostra vai ser para diagnóstico, normalmente é essa amostra que se usa. No começo da infecção, a gente fazia as duas coletas, usava 2 swab, um para nasofaringe e outro para orofaringe, mas depois se viu que era suficiente o nasofaringe e se aboliu a coleta da orofaringe, porque gastar 2 swabs por paciente no momento mais grave da pandemia era impossível, porque a gente não conseguia comprar swab. Então, foi determinação já do Ministério da Saúde e determinação daí do LACEN aqui de Santa Catarina, que é quem coordena a questão diagnóstico, e nós passamos a coletar só a nasofaringe. Então, uma outra coisa que é bem importante é, quando houver suspeita de infecção por SARS-CoV-2 e a PCR que foi feita deu negativo, as amostras devem ser coletadas simultaneamente das vias aéreas superior e das vias aéreas inferior, e, se possível, dependendo da situação clínica. Então, a gente tem que, se a PCR deu negativa, o que a gente tem que pensar é que pode ser que na nasofaringe tenha dado negativo, porque a infecção progrediu. Então, isso a gente viu na nossa rotina, que às vezes, naquele máximo da pandemia, que a pessoa chegava na emergência com quadro clínico bem grave, com deficiência de respiração, insuficiência respiratória, e ela dava PCR negativa, e essa pessoa já estava com uma infecção tão grave que ela subia para a UTI, e na UTI eles coletavam a secreção traqueal, e a gente via que daí dava positivo. Ou, às vezes, você tinha nasofaringe com uma carga viral bem baixinha, um CT bem baixinho, e quando coletava daí a secreção traqueal, vinha um CT... tinha uma carga viral bem baixinha, um CT bem alto, né? E quando coletava daí da secreção traqueal, tinha realmente um CT bem baixo e uma carga viral bem alta. Então, isso é importante considerar. Nasofaringe é ok para fazer o diagnóstico, mas em pacientes graves, talvez, que a infecção já progrediu, talvez seja melhor coletar também ou o escarro ou a secreção traqueal. E a coleta correta ela é crucial, porque se não tiver realmente a amostra bem coletada, muito provavelmente eu vou ter uma reação falso-negativa ali. Aí aqui fica bem claro, né, que em pacientes no curso tardio da doença, já pacientes com pneumonia, com síndrome respiratória aguda grave, o swab das vias aéreas superiores, ele já pode ser negativo, então é necessário coletar a amostra nas vias aéreas inferiores, como,
por exemplo, a secreção traqueal ou traqueobrônquica. Isso é bem importante. Os alvos que se usa na RT-PCR vão ser o gene envelope, o núcleo capsídeo e a RNA polimerase. Isso era basicamente, esses 3 genes eram basicamente os que estavam nos kits que a gente usava. E mais recentemente, há cerca de uns 6, 7 meses, no kit que nós usamos atualmente, foi adicionado também o gene de espícula, né, de spike. Então, hoje, o diagnóstico que nós fazemos ali no HU da UFSC é baseado na detecção de 4 genes: o envelope, o núcleo capsídeo, proteína spike e a RD-RDP, que é uma RNA polimerase dependente de RNA. E ainda tem kits que pode usar alguns genes de ORF, mas basicamente são esses os kits que a gente usou. Também houve no começo da pandemia a oferta de um kit que se baseava na detecção de 2 alvos diferentes em núcleo capsídeo, e a gente via que era um kit que tinha uma sensibilidade bem menor, bem mais baixa. Então, esses kits que detectam de 3 a 4 alvos, eles são realmente kits de uma sensibilidade bem grande, isso para RT-PCR. Então, além da RT-PCR, há outro método de diagnóstico é por teste rápido para pesquisa de antígeno. E os testes rápidos de antígeno, hoje, eles são oferecidos com muita frequência, eles estão nas farmácias. Houve uma liberação da Anvisa excepcional para que as farmácias façam os testes, desde que sigam todos os protocolos de biossegurança, porque a coleta é um momento que pode fazer realmente aerossol. Esses testes rápidos, eles vão ser baseados na detecção de proteínas virais em materiais respiratórios, e eles prestam informações úteis e eles possibilitam a testagem inicial, uma testagem preliminar sobre a possível presença da infecção. Então, se o teste rápido der positivo, já não tem dúvida que tem infecção. No entanto, um teste rápido de antígeno negativo, ele não exclui a infecção, porque tem possibilidade ali de ele ter um falso negativo, porque a PCR é mais sensível do que ele. Agora, aqui, essas informações, então, vêm desse grupo Robert Koch e também da nossa experiência, e essa outra que eu deixei em azul aqui vem muito mais da nossa experiência aqui de rotina. O que aconteceu depois que houve casos depois que a maioria das pessoas estavam vacinadas? Nós começamos a receber pessoas com sintomas de reinfecção, e quando elas tinham realmente uma carga viral bem alta, não tinha a menor dúvida. Mas quando elas tinham uma carga viral baixinha, a PCR ela dava positiva e o teste de antígeno dava negativo. E aí a gente começou a ver que as pessoas vacinadas com carga viral baixa, que faziam, por exemplo, faz o teste hoje, deu uma carga viral baixa, a gente já não estava nem liberando mais o resultado e pedindo que a pessoa voltasse em 3 dias. Por quê? Porque muitas vezes era simplesmente o vírus que estava querendo se alojar naquele local, mas ele não conseguia fazer a infecção. Por quê? Porque a pessoa está imunizada, ela vai conseguir conter a infecção na maioria dos casos. Então, a pessoa voltava em 3 dias e fazia a coleta de novo da PCR e ela dava negativo. Nesses casos, o teste de antígeno, a pesquisa de antígeno, ele acaba sendo útil, porque como ele tem uma sensibilidade menor, ele não pega aquelas cargas virais tão baixinhas assim,
capaz de confundir um pouco a interpretação clínica. E no controle da cura, eu também acho que o teste de antígeno é um bom teste, porque com a sensibilidade muito grande da PCR, ela fica detectando cargas virais muito, muito baixinhas, enquanto o teste de antígeno já dá negativo. E cargas virais muito baixinhas, a gente sabe que não transmite, né? Então, eu considero bem importante o teste de antígeno nessas situações também, mas deixo bem claro que isso é uma opinião minha e do grupo com quem eu trabalho em relação à nossa experiência, que é uma experiência pequena, embora longa, né? Já são 2 anos fazendo os testes, mas que a gente tem visto isso especialmente quando as pessoas são vacinadas. Os testes sorológicos, então eu já falei lá quando apresentei os testes, eles realmente são irrelevantes para o diagnóstico, não tem importância nenhuma, inclusive não tem importância nenhuma detectar IgM em relação a diagnóstico, e eu vou voltar naquela figura para mostrar para vocês por quê. Aqui, ó, porque quando os anticorpos vão começar a ser detectados aqui, já passou o auge da infecção, já passou o auge das cargas virais bem altas. Então, a detecção de anticorpo, ela não é relevante. E olha que eu adoro anticorpo, mas para esse caso é um teste que realmente eu concordo com todos os autores têm falado a mesma coisa, né? Mas eles podem ser úteis para obter informações adicionais no curso posterior da doença, ou seja, mostrar que já houve a doença, embora também não se tenha nem muito claro ainda qual que é o papel do anticorpo, de fato, na resposta imune, e basicamente também não é uma boa, não se responde muitas perguntas a fazer teste de antígeno, por exemplo, para fazer inquérito sorológico de pessoas infectadas ou que tiveram Covid. Os testes de anticorpo devem melhorar nos próximos anos, mas agora, nesse início, eles não são bons testes. A gente testou alguns e eles têm uma baixíssima sensibilidade e eles têm também uma oscilação muito grande. Então, no momento, esses testes também não têm precisão adequada para esclarecer a questão da imunidade existente. Então, entrou numa neura de todo mundo fazer a vacina e querer fazer o teste para detectar anticorpo, e às vezes era uma frustração, porque algumas pessoas aparentemente não soroconvertem ou o teste não é capaz de detectar. Bom, fazer, então, a coleta e trabalhar no laboratório e, claro, atender pacientes exige bastante cuidado em relação à biossegurança. Aqui a gente tem 2 pessoas, a Cida, do laboratório, e a Manuela, que estão fazendo coletas. Aqui elas estão fazendo uma coleta na UFSC, num grupo. Então, nós procuramos sempre fazer coletas em ambientes bem abertos, porque realmente gera aerossol. Aqui as 2 estão usando para as coletas N95, estão usando touca de cabelo, jaleco, sapatos fechados, elas vão calçar luvas na hora de usar. A Cida, que é quem vai fazer a coleta, vai pôr um protetor facial também. E digo para vocês que, ao observar os critérios de biossegurança, os cuidados de biossegurança, as boas práticas, a gente passa muito bem, não tem problema nenhum. A Cida já está coletando com a gente desde praticamente abril, maio de 2020 e não se infectou. E tem coletado de muita gente. E aqui a gente está vendo o Marcos, que está na bancada fazendo a extração. Então, no laboratório, a parte mais sensível, de mais risco, é a extração. Esse aqui é um fluxo com exaustão externa.
Vocês veem que o vidro fica aqui bem baixinho mesmo, para evitar que tenha troca. Esse é um fluxo laminar, consequentemente aqui tem também uma cortina de ar. O Marcos está usando jaleco, está usando luva, ele está usando uma máscara N95, está usando uma touca. E aqui, se vocês olharem, ele também está usando face shield, né? Um protetor facial. Então, são cuidados que a gente tem tomado e que tem permitido trabalhar em diagnóstico sem pôr em risco nenhum as pessoas que trabalham no laboratório. E para finalizar a nossa aula, eu trago uma fala do Harari, que é o autor de Homo Sapiens, Homo Deus, né? Homo Deus, e que ele publicou um textinho falando um pouco sobre esse nosso percurso aí de pandemia, e eu vou ler isso aqui que ele escreveu, porque eu acho que é bastante importante nesse momento. Ele traz um pouco sempre do contexto histórico, na verdade ele é historiador, né? E ele fala assim: quando os humanos enfrentaram uma praga como a peste negra, não tinham ideia do que a causou ou como ela poderia ser interrompida. Quando a gripe, que é a gripe espanhola, né, de 1918, atingiu a população, os melhores cientistas do mundo não conseguiam identificar o vírus mortal e muitas das contramedidas adotadas foram inúteis e as tentativas de desenvolver uma vacina provou ser inútil também. Foi muito diferente com a Covid-19. Os primeiros alarmes sobre uma potencial nova epidemia começaram a soar no final de dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, os cientistas não só haviam isolado o vírus, mas também sequenciado o seu genoma e publicado as informações online. Depois de mais alguns meses, ficou claro quais medidas poderiam desacelerar e interromper as cadeias de infecção. Em menos de um ano, várias vacinas eficazes estavam em produção em massa. Na guerra entre humanos e patógenos, nunca os humanos foram tão poderosos. E aí tem quem não acredite em ciência. Por favor, argumentem a respeito disso com as pessoas que vocês atendem. Então, agradeço. Essa aula tinha o objetivo de ser realmente bem focada em diagnóstico. E se vocês tiverem dúvida, eu fico à disposição para esclarecê-las. Muito obrigada, gente. Tchau.